Se eu te pedisse para me descrever seus 2 últimos sonhos, você conseguiria fazer isso sem muito esforço e com riqueza de detalhes? O inconsciente, como sabemos, é irredutível em imagens ou em palavras. A imagem onírica que a gente tenta reproduzir através da linguagem é muito mais uma representação daquilo que realmente é. E a imagem que a gente tem do sonho é sempre uma reconstrução, nunca uma lembrança de fato. Se para nós que produzimos o sonho é tão difícil de guardá-lo, como é que o cinema, que depende principalmente da representação imagética, lida com essa dificuldade de representar esse plano? Um diretor icônico que trabalha a questão do inconsciente no cinema é o David Lynch. Em sua obra Island Empire, o Lynch nos traz uma personagem chamada Nick Grace. O Lynch nos dá neste filme algumas chaves sobre o modo como, através do cinema, ele lida com questões inerentes aos sonhos, como por exemplo o tempo, já que esse conceito é disperso nos sonhos. Não há necessariamente uma ordem de causa e efeito, e muito menos de passagem das horas. Quem sonha percebe que os sonhos não são claros, que parece sempre haver um buraco, uma sensação de que havia alguma coisa antes ou depois, mas que se perdeu ou foi esquecido. Logo no início, temos uma fala de Nick que ela diz: "Amanhã pode ser ontem. Eu me lembro de depois de amanhã." Não é através do tempo cronológico ou da lógica de deslocamento de espaço que se assenta esse filme. Para mim, o que o Lynch busca é quase tecer o filme com a mesma matéria dos sonhos, cheio de desvios e de contornos sem sentido, com uma lógica do tempo que cede muito mais à emoção do que à realidade. É por conta dessa dispersão da lógica do espaço e do tempo que Nick Grace ao mesmo tempo é tanto Sul como uma atriz e uma prostituta, e ela também está na Polônia e está em Los Angeles, e ela perdeu um bebê e está grávida, ela mata e ela é morta, ela será, ela sempre foi, ela é tudo e ela pode tudo. Outro filme do mesmo diretor que trata sobre o inconsciente é o famoso Cidade dos Sonhos. Neste filme temos uma mulher, a morena Rita, que está machucada e amnésica, e encontra a aspirante atriz, a loira Barbie Beth. Elas se juntam em uma jornada em busca da identidade de Rita. Nesse filme, o diretor manipula muito bem as alucinações para imergir o espectador nesse clima onírico dos sonhos que ele está tentando passar. Nada é o que parece, porque esse filme se passa literalmente dentro do sonho da personagem principal, a Diane, ou a Beth. Ela é uma mulher extremamente atormentada e com um peso muito grande na consciência, e é através do sonho que ela vai tentar reverter alguns fatos da sua vida. O filme se passa na estrada de Mulholland Drive, em Hollywood. No universo lynchiano, a metáfora da estrada, ao que me parece, representa uma busca de conexões entre eventos, uma tentativa de dar sentido a algumas coisas, da mesma forma como tentamos encontrar sentidos nas imagens mal conectadas e confusas dos sonhos depois que a gente acorda. A estrada também serve como uma metáfora para uma busca, já que a Beth também está numa busca por si mesma, como se ela só fosse capaz de se encontrar em uma parte da sua mente que literalmente está adormecida. É exatamente como acontece em Alice no País das Maravilhas. Alice aparentemente está buscando apenas o caminho de volta para casa, mas para mim ela também busca encontrar a si mesma, e isso fica bem evidente no diálogo que ela tem com a lagarta, em que a lagarta pergunta: "Quem é você?" E Alice responde: Eu mal sei, sir. Neste exato momento, pelo menos eu sei quem eu era quando eu me levantei pela manhã. Mas eu acho que já passei por várias mudanças desde então. A lagarta confusa pede então que Alice se explique, e Alice responde: "Receio não poder me explicar, porque eu não sou eu mesma, entende?" Assim como Beth, Alice busca encontrar-se, tendo que lidar com os obstáculos que seu inconsciente cria ao distorcer tudo ao seu redor. Oh dear, everything is so confusing. It is not. Well, it is to me. Em Cidade dos Sonhos, o David Lynch brinca com o simbolismo e as subjetividades do inconsciente. Muita coisa parece desconexa e sem sentido, e alguns personagens estão ali claramente para personificar aspectos da vida de Diane.
Eu gosto muito dessa brincadeira que o Lynch faz com a direção desse filme, porque ele explora ao máximo as potencialidades do cinema enquanto narrativa. Aqui ele cria um filme sem um fechamento e que possibilita uma infinidade de interpretações, exatamente como sonhos, que sempre nos permitem revisitá-los, mas nunca como um referente fixo. Tudo sempre parece ganhar uma nova perspectiva sempre que a gente volta a eles. Em A Hora do Lobo, filme que eu considero a obra-prima de Ingmar Bergman, ele traz uma viagem profunda ao inconsciente humano e seus fantasmas. Mas a experiência aqui se parece muito mais com um pesadelo do que com um sonho. Na trama, o pintor Johann Borg vive em uma ilha com sua esposa Alma. Esse ambiente inóspito e pequeno coloca os personagens em um constante confronto. Não há para onde fugir. E a ilha serve como um microcosmo que potencializa todos os terrores, angústias e culpa que o personagem principal sente. Os terrores ficam ainda maiores quando ele começa a se aproximar de uma família que vive em um casarão do norte da região. A todo momento temos o personagem principal enfrentando seus demônios interiores, e é impossível distinguir o que é real e o que é fruto da imaginação de Johann, que a cada dia parece se distanciar mais e mais da realidade. Alma é a pedra de toque entre a fantasia do marido e a realidade, tentando sempre trazer um equilíbrio para o artista. Prova disso é que ela está sempre iluminada, enquanto Johann está sempre imerso na penumbra, evidenciando que ele está cada vez mais distante da luz e imergindo na escuridão de seu inconsciente perturbado. Há muitas cenas, inclusive, que vemos só a sombra de Johann se deslocando pelos ambientes, mostrando que aos poucos o lado obscuro da sua mente está vencendo o seu corpo físico. Há cenas que sabemos se tratar de pura fantasia, como quando ele é atacado por uma criança na praia, o que pode representar traumas do seu passado que retornam para atormentá-lo naquele momento em que ele está mais vulnerável. Outros momentos, no entanto, a gente não sabe distinguir até onde a experiência vivida é fantasia. E esses momentos acontecem principalmente dentro do casarão, onde banquetes estranhos acontecem e Johann presencia cenas de antropofagia. Os cortes rápidos de câmera, junto com essas cenas desconexas e sem sentido, dão um tom onírico angustiante ao filme, que fazem com que a gente sinta que o personagem está preso dentro de um pesadelo do qual ele não consegue acordar. O tema do tempo aparece nesse filme em uma cena que eu acho espetacular, em que Johann segura um fósforo enquanto afirma que 1 minuto é, na verdade, um tempo muito longo. Ele observa enquanto a chama consome o palito e de fundo a gente tem a alma com uma expressão de angústia enquanto olha os ponteiros do relógio. Essa cena, para mim, tenta passar tanto a sensação de quão longa é a passagem do tempo para quem vive uma vida angustiada, como também que em um sonho o tempo é distorcido e pode se alongar pelo que parece ser uma eternidade, principalmente se você estiver tendo um pesadelo. No início do filme, temos um depoimento de Alma dizendo que Johann se perdeu na ilha. Para mim, ele não se perdeu de fato, não fisicamente, pelo menos. Ao longo do filme, vemos que os terrores aumentaram ao redor de Johann e as sombras foram engolindo ele lentamente. Ele se viu preso por tanto tempo nesse microcosmo da ilha, sendo obrigado a encarar seus medos e angústias, que se perdeu, metaforicamente, sendo devorado pelo seu próprio inconsciente. Não dá para falar em inconsciente e cinema sem citar o filme A Origem, de 2010, que é aclamado por muita gente. A premissa do filme é simples, conta a história de como um grupo de golpistas utiliza uma máquina de invadir sonhos para poder conquistar os seus objetivos. Até aí o filme promete bastante, esgueirar-se pelos recônditos do inconsciente de Fisher, o herdeiro de um império bilionário, para conseguir plantar uma ideia. A premissa, que tem um potencial enorme, se esgota só nisso mesmo, porque o Nolan vai pecar muito nesse filme. Primeiro, temos um momento pedagógico. O Nolan separa uma parte considerável do filme para explicar as regras do jogo. Os personagens do Joseph Gordon-Levitt e do Leonardo DiCaprio se revezam nas explanações. É tudo maquinalmente planejado e, para mim, esse é o primeiro tiro no pé que o roteiro dá. Porque ele não considera que estarão dentro do inconsciente de outra pessoa. Então, como eles podem prever as incoerências e os desvios que a mente inconsciente pode criar?
Como eles podem prever, inclusive, que esse outro tem uma mente tão equilibrada e que não seja cheio de labirintos e cantos obscuros e impenetráveis? O plano se vende como uma grande coisa, mas não é de fato um enigma. O Nolan usa a desculpa do inconsciente para trazer um tom de mistério e grandiosidade que ele mesmo estrangula ao colocar uma bússola e um manual na mão do espectador, com tanta didática e com seus incepts de explicações desnecessárias que subestimam totalmente a capacidade de quem assiste de tirar suas próprias conclusões. Ele rouba a possibilidade do espectador emancipar-se da palavra final do diretor e ter suas próprias interpretações. O filme é aquilo que o diretor quer que você entenda e nada além disso, porque todos os momentos que dão brechas para a subjetividade já foram previamente explicados pelo roteiro. É como se o Nolan corresse atrás da própria cauda, criando o mistério e em seguida mostrando que ele é capaz de desvendá-lo. O filme não é só extremamente didático e transparente, mas também muito medroso. A gente tem um filme sobre inconsciente que não tem nada de inconsciente, fora a lógica das horas, que às vezes é um pouco distorcida, e uma outra incoerência que me parece muito mais arquitetada para causar impacto ou para ajudar na suposta trama intricada do que para de fato retratar a psique humana. Quando tudo começa a dar errado, ainda no primeiro nível, e surge um trem não projetado no meio da avenida, a gente pensa que finalmente o subconsciente do Fisher vai se mostrar como ele realmente é, estranho e atormentado por uma relação muito difícil com o pai. Mas não, aquilo é apenas uma projeção do seu inconsciente que foi treinado contra invasões daquele tipo. Essa é uma regra que o Nolan vai criar no filme, mas que no fim das contas nem vai representar de fato uma grande ameaça. Estamos o tempo todo no inconsciente do Fisher, mas ele é tão organizado e incoerente que bem poderia ser a sua vida desperta. A todo momento a gente vai descobrindo que a relação dele com o pai é muito mais difícil do que a gente imaginava, mas o seu drama perde a importância porque o Kobe, o personagem do Leonardo DiCaprio, que é a única pessoa que aparentemente tem um inconsciente incontrolável nesse universo, está sempre invadindo o sonho do Fisher com suas projeções que representam suas angústias de momentos traumáticos do seu passado. Esses são os detalhes que para mim reduzem o filme a mais um filme de assalto bem trivial, que esconde o verdadeiro clímax da história. O personagem do Leonardo DiCaprio tá sonhando ou não tá? E no fim das contas vai todo mundo rever o filme buscando explicações dentro das regras que o próprio Nolan vai criar para o filme, ignorando toda a potencialidade que as subjetividades e os labirintos que a mente inconsciente criam podem proporcionar, porque a psicanálise e a profundidade dos sonhos são jogadas de lado em prol de uma ou outra regras inventadas que, se forem bem analisadas, nem sequer fazem sentido dentro do próprio filme. Há muita coisa que se esconde no inconsciente. Ele é um lugar que geralmente está cheio de dor e de frustrações, e tudo isso unido em um emaranhado abstrato e que por muitas vezes parece não ter sentido nenhum. E o cinema trabalha esse aspecto da inconsciência humana de forma arrebatadora ao criar imagens que buscam refletir a abstração desse eu profundo que existe no subconsciente. E o que eu mais gosto dessa junção de inconsciente e cinema é essa elaboração onírica de imagens que fogem da lógica que existe no mundo consciente para transformar sonhos e pesadelos em imagem.